Sim, eu sou professora por desvio de função, né? Mas, na verdade, meu concurso é para agente administrativo, só que aí tem algumas causas judiciais ganhas como professora, aí já vem a questão da retaliação política, que eu também conheço dentro do serviço público, né? Então, eu conheço de tudo um pouco, na Eu sei. verdade. Primeiramente, assim, como a maioria das pessoas dizem que tem aversão à política, eu também tinha. Só que eu descobri que, na verdade, era a politicagem, porque a Sim. política, ela é bonita, é uma coisa até rara de se ver, mas existem políticos que querem fazer uma política bonita, voltada para o povo, né? Que, no meu caso, quando Aeronildes me convidou, como eu conheço o caráter político dele, os projetos, que ele sempre está voltado à defesa da população, então eu pensei assim, no grupo dele, com ele e pelo povo, é óbvio, eu vou ingressar, né, na política, até porque também é importante a representatividade feminina dentro da política, é uma coisa que a mulher ela vem ganhando espaço e é preciso também, né, a gente chegar, não é questão de competir, mas é a questão do respeito e de que a gente também pode sim se posicionar como política, né? Já houve tempos em que mulheres não poderiam votar só pelo fato de ser mulher. Então, hoje, para mim estar aqui me apresentando como uma candidata, já houve muitas lutas no passado, onde outras mulheres não poderiam nem sequer votar, né? Então, é uma conquista de espaço, não só para mim, mas para todas. No serviço público municipal, a gente tem o Estatuto do Servidor Público Municipal, tem a lei orgânica do município. Né? Aí, o que acontece? Quando você faz um concurso público para certa área, mas acaba assumindo outra, que foi no meu caso, que em 2005 a gente nem tinha noção do que era um desvio de função, então, diante da necessidade do município na época, na área de professora, eu fui lotada como professora e sempre trabalhei como professora. A minha primeira sentença trabalhista, que foi uma pós-perseguição política, me lotaram realmente no meu cargo de concurso, que é agente administrativo. Porém, eu ganhei essa sentença trabalhista, me dando o direito a voltar para a função que eu exercia, que chama-se desvio de função. Lembrando que desvio de função é crime pro município, né? E que, inclusive, ainda há muitos desvios de função dentro do município. Nessa gestão atual, eu tenho 2 mandados de segurança favoráveis a mim, um acordo extrajudicial, quer dizer, eu estou num desvio de função, mas não ilegal, eu estou amparada pela lei, mas em todas as gestões que houveram a perseguição política é assim. Não vota ou fala demais, como muitos dizem, então volta ela para o cargo do concurso. Aí lá entra com a ação trabalhista, ganha e vai para o desvio de função, que é Lá você professor. falou que existe muito desvio de função e também existe a perseguição. Existe a perseguição política, muitas vezes ela não parte nem do próprio gestor, é óbvio que ele ali é quem está para controlar e evitar que isso aconteça, mas muitas vezes por outros servidores públicos, por secretários, porque vem aquela coisa de você ingressar com uma ação judicial, já é contra o prefeito, que algumas pessoas acham que é contra o prefeito, né? Então já começa, não vota, então transfere aquele servidor para uma localidade que não está tendo carência do serviço dele, porque, na verdade, assim, a gente que é servidor público, óbvio, nós podemos ir para qualquer área do município, desde que esteja carente do nosso trabalho, mas se não há necessidade, se é só por conta de retaliações políticas, então isso passa sim a ser a perseguição política. Porque até olhando para o lado do serviço público, a gente vê muito a questão da politicagem no serviço público, que até um dia, quando eu falei na Câmara como cidadã, disseram que eu não podia falar como cidadã, porque ali eu estava ofendendo ao Legislativo de citar politicagem no serviço público. Talvez eles não sabem nem a diferença da política para a politicagem. Mas aí, toda essa mudança, ela está justamente porque o que é que a gente vê? A questão da diferença entre política e politicagem.
Óbvio que não são todos os políticos, né? Existem políticos bons, existem políticos que querem fazer uma política verdadeira, voltada para a população, mas a cultura política de Tarrafas, ela é baseada no assistencialismo, na corrupção e na centralização de poder. Mais uma vez eu digo, não é generalizando. O que seria essa centralização de poder? Você observa sempre aquelas mesmas famílias com cargos públicos, cargos comissionados e sempre enriquecendo dentro do serviço público. Aí você vai, olha, o que seria o assistencialismo político? Aqueles políticos, velhos políticos, que ainda têm aquela política voltada só para o assistencialismo, de que vota em mim, que eu tenho um carro à sua disposição, eu te pago uma ultrassom, eu te pago um raio-x, isso é o assistencialismo político. Na verdade, onde essa pessoa que já está político, né, ele deveria ter projetos voltados para a mudança da população, da vida da população. Então, para aquele político que prega o assistencialismo, quanto mais necessidade a população tiver dele, para ele melhor. Ou seja, ele não tem eleitores, ele tem uma clientela garantida já de 4 em 4 anos. Quando chega alguém que é contra o sistema e que quer quebrar o sistema, esse sistema tão falho, tão nojento, tão assistencialista, que deixa cada vez mais aquelas pessoas vulneráveis, mais necessitadas ainda. Então, pode ter certeza que eu não sou muito bem acolhida por esses. Porém, eles não me interessam, né? O que me interessa é fazer um trabalho voltado para a população, para a libertação, para que justamente essas pessoas elas venham a se libertar desses políticos, desses maus políticos, né? E é tanto que os meus planos de governo, meu projeto de governo, ele é muito baseado nisso, um novo jeito de fazer política. Ah, mas então existe uma nova política para acontecer? Não, existe uma política certa que sempre foi feita do jeito errado, pela maioria, né? Então, hoje, por exemplo, o grupo no qual eu estou, né, o nosso prefeito Aeronildes, o vice Dodó, ele tem um pensamento, um alinhamento de ideias muito parecidas com a minha, que é libertar a população dos maus políticos e fazer, sim, uma política voltada às pessoas, não à defesa do partidarismo. Não existe essa de defender partido, eu não defendo partido. É óbvio que a parte legal, burocrática, eu estou a serviço do meu partido, né? Mas eu não levanto bandeira partidária. E, sim, a minha luta é por pessoas, é por gente. É até difícil citar algumas coisas no sentido que a gente ainda precisa ouvir pessoas dizendo isso, quando, na verdade, a realidade em que a gente vive, essas pessoas contribuíram para chegar ao caos que está, né? Então, essas mesmas pessoas que dizem que vão fazer um projeto diferente, no caso do outro grupo, foram elas, a maioria que estão lá, que contribuíram para a politicagem do serviço público, para a corrupção, para o assistencialismo, para a perseguição política. Então, não existe inovação. Além disso, é diferente daquele que já tem trabalho prestado dentro do município, que tem uma política voltada a uma gestão transparente, sem corrupção, sem o assistencialismo, que ele quer quebrar tudo isso para que a população se liberte. É uma pessoa que conhece nomes por nomes em Tarrafas, lugares por lugares, né? Sabe a necessidade, a realidade de cada pessoa e o que é que tem que fazer para reconstruir Tarrafas. A gente podia hoje estar falando em projetos milaborantes, mas o que a gente está precisando hoje em Tarrafas é a reconstrução de uma democracia. É botar Tarrafas no trilho. Exatamente. Nós estamos perdendo a democracia. O que é essa perca da democracia? A partir do momento que você elege políticos que se vão só para o lado da corrupção e a população diz assim, porque há muitas pessoas que dizem, eu não voto mais nem vereador nem prefeito. Isso é uma perca da democracia,
né? Porque você tem aquele direito de exercer o seu voto, mas você não acredita mais por conta de tanta corrupção, que inclusive pessoas do outro grupo contribuíram, né? Se você for fazer uma analogia de todo o histórico político de Tarrafas, existem pessoas que estão lá desde o começo. Então, assim, é preciso que as pessoas coloquem na mente delas que precisa, sim, de inovação, mas que olhem, né, para quem realmente está ali para contribuir, para sanar com essa corrupção, né, onde incentiva que as pessoas votem conscientes, sem troca de nada, que seja apenas pelo desejo da mudança, pelo acreditar, né, naquele gestor, ou seja, um prefeito, ou seja, um vereador. Então, há muita coisa que precisa mudar. Eu até gostaria assim, de começar pelas coisas boas, de citar tantas coisas boas, né? Porque Tarrafas é uma cidade linda, maravilhosa, um povo acolhedor. Porém, quando se fala do caos na saúde, eu conheço todos os problemas da saúde, porque eu sou uma servidora pública municipal, mas deixando bem claro que eu estou afastada, né, no período de campanha. Eu sei o que é você chegar no hospital e não ter um remédio. Eu sei o que é você chegar lá e ver uma pessoa morrer à míngua, como a gente diz, porque isso eu presenciei. Inclusive, eu já cheguei a acompanhar até o próprio Ministério Público em algumas visitas. Na educação, os índices da educação estão cada vez mais caindo. Isso significa que os nossos repasses também estão caindo. Em questão de infraestrutura, também muito a se desejar. Enfim, quando você coloca todas essas coisas que precisam ser mudadas, que está esse caos, é o serviço público. E se tratando de serviço público, vem os servidores públicos. Então, nós, como servidores públicos, temos os nossos direitos e deveres, mas aí também precisamos de condições de trabalho, né? Então, quando não nos são oferecidas as condições de trabalho, automaticamente os nossos deveres também estão sendo retirados e a gente fica em dívida com a população, porque nós estamos ali para servir ao povo e não a gestores. Eu não acredito, porque a gente tem que recomeçar, tem que reconstruir. Hoje, o que falta para a população tarrafense é o básico do básico. Não dá para colocar projetos mirabolantes só para dizer que é um projeto lindo e maravilhoso, né? Só de precatórios escritos de servidores que têm a receber. Eu vou explicar até de uma forma bem simples. Pessoas que trabalham para o município que judicializaram, ganharam essas ações. Nós temos em torno de 161 pessoas inscritas, num valor de R$ 5.409.267,20. Só em precatórios? Só em precatórios. Não. Inclusive, eu estou na fila para receber também. Isso significa o quê? De gestores passados, que vem a questão da não valorização do serviço público, a gente ingressa com a ação e ganha, e tem todo esse montante, né? Então, isso também já é uma dívida do município. Com certeza, juntando as outras. Sem né? falar no INSS, nos repasses de INSS, que está sendo descontado de nós servidores e não está sendo repassado para o INSS, que isso também é crime, o município responde por isso. Tem até a questão de repasses de sindicatos e servidores, que é descontado e não é repassado em dias. Então, é um caos tão generalizado que falar de coisas utópicas nesse momento seria até um desrespeito à realidade que a população vive, onde, na verdade, falta um ônibus para uma criança ir para a escola, onde falta o material para o professor usar na sala de aula, onde falta o remédio, o básico do básico no PSF, onde falta a merenda escolar algumas vezes nas escolas. Então, é uma realidade que não dá para fazer muitos projetos mirabolantes, não. É reconstruir, para a população reacreditar, todo mundo nos unir de mãos dadas e reconstruir. Agora, projetos mirabolantes, infelizmente, não dá. Eu não sei hoje como está a situação, se ainda continua em atraso ou não, por conta do meu distanciamento que eu tive que ter do serviço Sim. público,
mas em muitos momentos eu cheguei a acompanhar essa situação, inclusive indo ao Ministério Público. Aí vem a questão de um instituto, né, que há denúncias sobre esse instituto, está lá no Ministério Público. A gente não sabe realmente quem é o responsável, atrasa o salário desses médicos, a gente está perdendo, sim, bons médicos em Tarrafas. É aí onde o servidor público deixa a desejar. É porque ele quer? Claro que não. Esse médico, ele precisa de condições de trabalho, ele precisa o seu salário garantido para que possa dar uma boa assistência à população. Olha, se tratando de gestor do grupo que eu acompanho, de Aeronildes, eu já vi muitas vezes lágrimas nos olhos das pessoas, onde ele é a última esperança, o último suspiro, né? As pessoas até citam Então, assim... a responsabilidade dele é muito grande. É muito grande. As pessoas até dizem assim, você é a minha última esperança, né? E isso recai uma responsabilidade muito grande sobre ele, porque assim, todos os males que os outros fizeram, é ele que vai consertar. E vai, porque ele é, sim, a favor da população, do bem para as pessoas de Tarrafas, e as pessoas veem essa esperança nele, né? Buscam esse socorro, é uma ânsia e é um lamento, para que chegue logo janeiro e ele possa assumir, que eu sei que ele vai assumir, vai sim trazer as mudanças que nós tanto precisamos. Eu diria, seria assim, um discurso voltado para a candidata e também como cidadã, porque eu venho do lado da população que sofre, eu venho, né? Então, o conselho que eu daria é que faça uma política verdadeira, né? Uma política consciente, onde a gente vê muitos e muitos que passam 4 anos sem visitar as localidades, e aquele político que está vereador, que passa 4 anos sem visitar aquela localidade, ele não conhece a realidade daquele local, ele não teve projetos voltados para aquela população. Então, que faça uma política verdadeira, né, para que não fique na questão de ludibriar as pessoas, onde não ganhem um voto através de um raio-x, de uma ultrassom, que ganhem o voto pelo trabalho prestado, pelos projetos que foram desenvolvidos. Para uma pessoa que está chegando, igual a mim e outros, a gente tem sim que mostrar nossos projetos. Inclusive, eu tenho o meu plano de governo, quem quiser conhecer, eu tenho ele digitalizado, mas para quem já está político, é muito simples. Pega os projetos desses 4 anos, todos os seus trabalhos e mostrem à população. Se tiver trabalho prestado, é uma boa opção para Tarrafas. Se não tiver, não muda nada, continua a mesma coisa. Eu vejo sempre a questão de uma gestão transparente. É isso que faz a diferença. Sim. Uma gestão voltada realmente para a população, para que seja descentralizado o poder daqueles que têm ali como uma empresa particular, né, onde tenham legislativo e executivo que andem de mãos dadas pela população, apesar de serem poderes diferentes, mas quando não há um pensamento político verdadeiro, onde se pense em economia, tenha que pensar em educação, pense em agricultura, pense em infraestrutura, tudo isso tem que ser pensado por parte de gestores, sejam executivo e legislativo. Se for políticos que visem só o enriquecimento ilícito, né, e não veja realmente um trabalho voltado para a população, fica do jeito que a gente está, onde Tarrafa está, sem evoluir. É óbvio que, mais uma vez eu digo, é uma cidade maravilhosa, não tem só coisas ruins, é um povo super acolhedor, mas que nós precisamos, mais uma vez, reconstruir Tarrafas. Para a Câmara Municipal, a gente sabe muito bem que os poderes legislativos do Brasil é poucos que se destacam, né, para a sua população. Eu tenho recebido muitas reclamações de pessoas que falam que não sei para que a gente vota, vereador, o que é que o vereador faz? O vereador passa 4 anos, não faz nada, o vereador não tem um projeto, o vereador não... Inclusive eu fiz uma enquete aqui, né, até servindo como, vamos dizer assim, como
um incentivo à Câmara Municipal de Tarrafas em todas as cidades, aqui também de Assaré, que eu fiz essa enquete em relação a Assaré, o que os vereadores fizeram, e as pessoas, né, não sei, ninguém sabe, né, e aí os vereadores acharam ruim, mas você não pode fazer, sim, mas eu tenho que fazer, saber se... Mas isso, Cássio, o que é que eu já coloquei aqui para o presidente da Câmara de Assaré, meu amigo Celso, já coloquei para a vereadora Verinha, para o Zé de Letícia, aqueles que estiveram aqui comigo. Esse meu pensamento. Falta nos vereadores, tá certo? Primeiro, mais comprometimento com a população. Segundo, falta nos vereadores mais aproximação com a população. É preciso que tenha as câmaras municipais essa interação com a comunidade. Mas a Câmara está fazendo lá uma live. A Câmara está fazendo uma live, tá certo? E está vendo lá, e a gente vê cada live que cansa. Aquela coisa que não tem sentido. A gente cansa, o povo não vê, não tem audiência. Então, o que é que eu acho que é preciso? É mais um modelo de aproximação, levando os projetos dos vereadores, levando as cobranças dos vereadores. O vereador pode realmente ir numa comunidade e dizer, olha, eu fiz isso, estou fazendo isso por você, vamos se juntar, que eu quero um projeto aqui para esse bairro. Quer dizer, você acha que é o caminho para mudar todo esse pensamento do povo? Tem que acontecer, né? Porque de nada adianta se você está um vereador lá desde que Tarrafas foi emancipada, se você não tem um projeto político voltado para a população que tenha mudado a vida das pessoas. Então, é preciso sair da zona de conforto, é preciso buscar conhecimento, é preciso, sim, ter projetos. Tanto que quando eu lancei o meu nome, que falando de projetos, uma pessoa falou assim, projetos para quê? Chega lá, não faz nada, não. Mas é porque existem aqueles que, culturalmente, realmente, eles nunca nem tiveram projetos. Né? É só a questão do assistencialismo. Às vezes, até o próprio que está lá no Legislativo não tem conhecimento porque, assim, é de uma grande responsabilidade você estar na política, você precisa entender sobre leis, você precisa entender sobre a nossa Constituição, aí vem o regime, né, o regime da Câmara, o Estatuto do Servidor Público, a Lei Orgânica do Município, quer dizer, tudo isso já gera uma responsabilidade muito grande. Se você nunca passou a estudar sobre uma lei do seu município, provavelmente você não tenha nenhum projeto, porque nem leis você criou, né? Aí fica só naquilo, igual você diz. A população, uma coisa que eu vi muito, 80% ela diz, eu voto porque eu devo favor. Né? Então, enquanto a população tarrafense ou de outras cidades continuar assim, a política não muda. O que a gente vai ver é a politicagem se fazendo presente e aquele lá que está necessitando de uma boa política, ele vai se tornar cada vez mais pobre e os políticos assistencialistas e corruptos cada vez mais ricos. Então, eu tenho projetos para a educação, eu tenho projetos para a saúde, para a agricultura, para a inclusão social, né, que é importante. A questão da inclusão não é a sociedade ser boazinha, né? Nós, como sociedade, é que precisamos nos adaptar, né? Criar projetos, abraçar todas as causas de inclusão. Então, há muito o que se fazer. Agora, é quem quer fazer e quem sabe como fazer. Dificilmente você vai ver um político que é envolvido na corrupção, ele falar sobre corrupção. Não, fala nada. Para começar, nem aqui para o seu lado ele vem, né? Então, assim... É preciso, sim, que o político faça esse papel de conscientização, é necessário, principalmente hoje na realidade em que nós vivemos, mas aí é igual eu lhe falei, precisa termos políticos com uma consciência política verdadeira, que tenham conhecimento, que queiram libertar as pessoas da politicagem, porque senão, quanto mais essa pessoa desinformada ela estiver,
para aquele político melhor ainda, que não vai contestar, não vai bater contra o sistema. É igual você é uma ameaça ao sistema, né? Porque tem muitos ali que não gostam de você, assim como muitos não gostam de mim. Até que quando eu coloquei o meu nome à disposição, houve intimidações, você não pode dizer isso, você não pode dizer aquilo, você deve, isso é a mim, a ciclano, como uma forma de intimidar. Houve ameaças indiretas, inclusive em locais que não deveriam acontecer. Só que o meu intuito é trabalhar, é chegar lá, é criar leis para punir a quem merece ser punido, a quem deve ser punido, e sanar todas essas práticas abusivas e nojentas que há dentro da política. Dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui ao seu lado, e que certamente, se esse seu voto seria meu, então é porque eu estou no caminho certo. Eu sei, né, o olhar crítico e verdadeiro que você tem sobre as coisas, e deixar aqui o meu apelo, né, à população de Tarrafas. Vamos mudar a realidade da nossa querida Tarrafas. Vamos escolher os políticos certos, né, para que a gente possa vir ter dias de esperança, dias de paz, que hoje aquelas lágrimas que tantas vezes a gente vê nos olhos de alguém, vendo Eronildes como a última esperança, que venha coisas boas a acontecer, para que aqueles que hoje que tantos nos machucam não continuem a maltratar o povo tarrafense. Para uma mudança, para uma verdadeira política, eu sou Cássia Simeão, candidata a vereadora, o meu número é 40789. Tá aí, nós conversamos com Cássia Simeão, uma excelente opção para o Poder Legislativo lá em Tarrafas. Atenção, muita gente vendo lá, hein? Uma excelente opção.